crianças, estamos aqui mais uma vez, dessa vez para a gente tratar do assunto do capítulo 4, né, que é o último capítulo do nosso livro 2. Né? Estamos encerrando o nosso livro 2, o segundo período, tá? E a página é 160, onde vai falar de assuntos um pouco mais complexos, um pouco mais difíceis, então vocês precisam prestar bastante atenção, tá certo? Porque a gente vai falar de alguns conceitos novos, né? A gente já falou das cidades antigas, né? Das antigas civilizações, né? A gente falou do Egito, das cidades dos impérios mesopotâmicos, e agora a gente vai falar sobre cidadania. Cidadania que era um termo já bem antigo, né? Mas nós vamos entender como que nós chegamos até hoje, né? Até o processo de cidadania atual. Antes, nem todo mundo era considerado cidadão, tá certo? E a gente primeiro tem que entender o que é cidadania e depois entender como que aconteceu esse processo para que todo mundo hoje fosse considerado cidadão com direitos iguais, né? Mas antes não era assim. No livro de vocês, na página 160, vai trazer para a gente aí, né, os conceitos de cidadania. Ele diz assim: cidadania refere-se aos direitos e deveres de um indivíduo e de toda a comunidade de uma sociedade politicamente organizada. Então isso é cidadania. Trata-se, né, dos direitos e do dever de um indivíduo, né? Ou seja, de todas as pessoas. Só que nem todas as pessoas antigamente eram consideradas cidadãs, né? Aí ele vai trazer para a gente os exemplos. Por exemplo, a Babilônia, né? Que foi um império grande que a gente falou, da Mesopotâmia, né? Onde trouxe para a gente aí o primeiro código jurídico, né? As primeiras leis organizadas de uma sociedade organizada, né? Estruturada. O Código de Hammurabi, aí no Império Babilônico, onde vinha aí, né, uma divisão da sociedade. Tinham aqueles que eram trabalhadores livres, né, aqueles que eram ricos, que estavam acima, e os escravos, né? Então eles dividiram a sociedade de acordo com essas leis. Por exemplo, se alguém tivesse alguma dívida e ele não pudesse pagar essa dívida, automaticamente essa pessoa se tornaria escrava. Isso era a lei daquela época, daquele povo, né? Se a pessoa fosse capturada de guerra ou se a pessoa cometesse algum crime, então automaticamente essa pessoa se tornaria escrava. Um outro exemplo que nós temos aí é Roma Antiga, tá? E na Roma, que hoje é a capital da Itália, né? Nós temos aí que os direitos também não eram iguais, né? Não eram iguais. A sociedade era dividida entre patrícios, plebeus, né, os clientes. E os patrícios era aquela camada da sociedade que estava acima, né? Os patrícios tinham participação política, eles eram as lideranças, né? Eram grandes proprietários de terra. E os plebeus não, os plebeus eram artesãos, eram trabalhadores livres, né? Não tinham direito de participar das decisões políticas, não podiam votar, não podiam ser votados, né? E nem podiam se casar com os patrícios, né? Não havia uma mobilidade social, tá certo? Então era muito complicado essa questão dos direitos, né? Não havia igualdade dos direitos. Uma outra coisa que acontece aí é que, com o passar do tempo, os plebeus eles fizeram o seu próprio, como é que eu posso dizer, uma própria instituição política, um grupo político, os plebeus, e com o passar do tempo eles foram conquistando aí alguns direitos, né? Eles fizeram o tribuno da plebe, e aí esse tribuno que era uma espécie de órgão, né? Onde alguns homens se reuniam. E aí esses homens acabaram conquistando, com muitas lutas, conquistando seus direitos, suas participações na política de Roma, tá certo? E aí nós temos, na página 161, um exemplo, né, de consequências dessas leis que eram bastante comuns naquela época, na antiguidade,
consequências dessa foi a grande quantidade de escravos, né? Muitas pessoas que eram capturadas nas grandes conquistas, né? Quando Roma chegava em outros lugares e conquistava lugares, as pessoas que moravam nesses lugares se tornavam automaticamente escravas, submetidas, né? E aí esses escravos, gente, como eles ficavam presos, eles se tornavam um entretenimento, né? Tinham festas gigantescas em Roma, onde esses escravos tinham que lutar entre si, até a morte, né? E aqueles que venciam poderiam até garantir a liberdade. Então, eram os chamados gladiadores que lutavam ali. Nós temos até uma imagem aí na página 161, onde traz para a gente o Coliseu Romano, que é um grande, né, anfiteatro, que até hoje é um ponto turístico em Roma. E ele servia, né, para que as pessoas sentassem ali ao redor e assistissem às batalhas dos gladiadores, que eram os escravos. Na página 161 vocês vão ter aí uma atividade, uma questão para responder no livro e duas questões para vocês fazerem aí no caderno, tá? A primeira, o que é cidadania, está lá no texto, nós acabamos de falar, que se refere a direitos e deveres de uma pessoa, né? E a segunda, nas cidades antigas, todas as pessoas tinham acesso aos mesmos direitos? Acabamos de falar do exemplo da Babilônia e do exemplo de Roma, né? Não eram, né, direitos iguais, na verdade, né? A terceira questão vai trazer duas imagens aí, dois relevos, uma espécie de esculturas feitas nas paredes, né? Nas colunas. E de um lado vai trazer aí família de patrícios, que eram pessoas ricas, que participavam da política de Roma. E do outro lado nós temos aí camponeses trabalhando, né? Vocês acham que esse povo aí, né, é igual? Patrícios e camponeses vão ter direitos iguais, né? É bom vocês já irem pensando nisso aí, porque na letra A vai perguntar para vocês quais eram as diferenças e as semelhanças entre elas. A gente percebe, né, como elas estão vestidas, como há diferenças aí, né? Que diferenças existiam entre direitos desses dois grupos, né? Os dois grupos tinham direitos iguais? É isso que você vai colocar, se sim, se não. Essas diferenças se mantiveram na Roma Antiga? Foi o que a gente acabou de dizer, né? Página 162, a gente vai ver aí um outro povo, que eram os gregos, né? Eles vão se destacar aí no que diz respeito a essa questão de cidadania, de participação popular, tá certo? Porque são os gregos que vão inventar, criar, né, a chamada democracia, que até hoje a gente luta, né, para que de fato a democracia exista. Só que precisamos saber o que é democracia, né? Uma palavra grega, gente. Olha só, nós temos aí em verdinho no livro de vocês, do lado, né, que significa governo, poder do povo, né? Demo, povo, né? Cracia, poder. Então, democracia significa um poder que é exercido pelo povo, né? Hoje a gente está vendo, a gente consegue escolher os nossos representantes, votar, né, em quem nós queremos que seja presidente do país, governador de um estado, prefeito, prefeita, vereadores, deputados, senadores, que são aqueles políticos que nos representam. Então o povo tem o direito de escolher, né? Se nós não queremos, aquela pessoa não vai governar, ela não vai nos representar. Então é uma espécie, né, de democracia, onde o povo tem um direito, tem um poder de escolha, tá certo? E aí nós temos o exemplo da Grécia Antiga, onde eles conseguiram entender que era necessário que existisse essa democracia, essa liberdade de escolhas. Mas mesmo assim, nem todo mundo tinha participação nisso, tá? Mesmo assim, na Grécia Antiga não tinha essa cidadania de igualdade, tá certo? Aí ele traz pra gente aí as camadas sociais da Grécia Antiga, especialmente de Atenas, que era uma cidade famosa, uma das mais famosas cidades da Grécia Antiga, Atenas, e ele traz aí pra gente a sociedade, né? Os grandes proprietários de terra, que eram os eupátridas, que eram os legítimos cidadãos daquela terra,
né, nascidos ali, e por isso eles podiam exercer o direito, né, de participar da política, de ser votado, de votar. E nós temos aí comerciantes e pequenos proprietários, que eram os demiurgos, né, e aqueles que não possuíam terras, né, ou comércio, eram conhecidos de tetas. E pessoas nascidas em outros locais eram chamados de metecos. Não eram cidadãos, não eram considerados cidadãos para aquela sociedade, né? Beleza? Aí nós temos abaixo, né, você sabia, onde diz assim, as chamadas de polis, que eram as cidades, né, eram independentes e muito diferentes entre si. Os gregos não eram um povo unido, não eram um império, não eram um reino só. Eram várias cidades independentes, autônomas, e cada um tinha a sua maneira de organizar a política, a sociedade, então era diferente, né? Às vezes elas se juntavam por um motivo de guerra, elas se uniam por um motivo de guerra. Algumas cidades, inclusive, tiveram guerras entre os gregos, né? Onde Atenas liderou um grupo de pessoas e um grupo de cidades e Esparta liderou um outro grupo. Então, as cidades elas eram bem divididas, não era um reino unificado, Grécia, né? Página 163, a gente vai ter aí, né, ainda falando um pouco sobre Atenas. A gente tem até uma imagem linda aí, né, que um espaço público, que eram os templos, os teatros, as praças, né, que reunia o povo para o comércio, para debater política, né? O templo de Hera, aí bem representado aí no livro de vocês, tá bom? Vai vir uma atividade, um textozinho que vocês vão ler, e uma atividade onde vai perguntar o que é democracia. Acabamos de dizer, né, sobre esse governo do povo, tá certo? Quinta questão, quem era considerado cidadão em Atenas, na Grécia Antiga? Procure no texto e você vai encontrar, tá bom? Acabamos de dizer que nem todo mundo era considerado cidadão. E a sexta questão, compare a condição de cidadão na Grécia Antiga e no Brasil atualmente. Será que era igual ou diferente, né? Certamente era diferente, tá bom? E você vai colocar no caderno aí um pequeno texto com as conclusões, as suas conclusões, tá bom? Página 164, a gente já vai falar de uma cidadania atual, tá bom? Como que era aí essa cidadania, como que é, na verdade, como que nós chegamos a esse modelo de cidadania hoje? Como que é a democracia hoje, né? Bem diferente da democracia dos gregos antigos. Primeiro ele vai trazer pra gente aí essa questão sobre igualdade de direitos, tá certo? E aí nós começamos a falar sobre uma revolução que mudou a história da humanidade no que diz respeito à cidadania, que foi a Revolução Francesa, tá certo? Antes, nobres e os reis é que tinham direitos e havia um poder absoluto que destruía toda a igualdade na sociedade, né? Especialmente a França, que foi um país que tinha um poder absoluto de um rei muito forte, muito mais forte que os outros países, né? E nós vamos ter aí a Revolução Francesa, onde os burgueses, onde a população, onde as pessoas vão se revoltar contra o próprio rei, contra os nobres, e vão tomar o poder, certo? A Revolução Francesa vai ser uma tomada de poder. Muitas coisas vão acontecer nessa Revolução Francesa. Entre elas, a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Foi uma consequência da Revolução Francesa, né? Depois dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, muita coisa se abre e há uma grande participação popular. Não podemos dizer que pessoas pobres elas ainda participam da política, não, mas vai ser uma grande mudança para a humanidade. Os outros países vão acabar agarrando a mesma ideia, inclusive o Brasil, tá? Na página 165, nós vamos ter aí grandes exemplos das influências da Revolução Francesa no Brasil, né? Século XVIII, século XIX, nós vamos ter aí um modelo de política onde os homens acima de 25 anos é que participavam da política, né? Que tinham o direito de votar e de participar das eleições.
Só que depois, em 1899, 1930, né, essa questão da renda, porque na verdade só participava da política no Brasil quem era rico, né? E aí depois eles vão mudar essa ideia e na verdade vão vir aí a questão de que homens, né, de qualquer maneira, né, a participação política ela pode ser feita pelos homens acima de 21 anos, aí já vai aumentar a participação política. Mas mesmo assim, mulheres, né, analfabetos, homens pobres, né, de certa forma não vão participar da política ainda. Somente em 1988, com a Constituição que redemocratiza aí o Brasil, que vai trazer de volta uma redemocratização brasileira, em 1988, que é a Constituição que vigora até os dias de hoje. É uma Constituição mais democrática, onde inclui a participação popular, de modo geral, das pessoas, né, na política, no direito à educação, no direito à saúde e na busca da igualdade de fato, tá bom? E na página 165 nós temos duas perguntinhas. Qual a importância da Revolução Francesa? Acabei de falar que, né, mudou a história da humanidade, a Revolução Francesa, porque trouxe aí a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, porque trouxe uma nova mentalidade de que as pessoas precisam participar da escolha da política, né, da busca pelo direito de igualdade, tá certo? Então mudou muito a nossa história. Você vai procurar aí no textozinho uma resposta bem coerente para você conseguir responder ela, tá? Ok? Na oitava questão, você não vai reunir grupo, você vai fazer sozinho, né? Sobre o que vocês entendem de cidadania, o que ficou entendido para vocês com relação à cidadania, o que é isso, né? Faça a leitura dos textos direitinho e tire sua conclusão sobre o que é cidadania, tá bom? Chegamos à página 166, vocês vão dar uma lida, né, sobre a cidadania nas cidades egípcias, bem diferente, tá certo? Era bem diferente essa cidadania, porque o faraó tinha o seu poder, o faraó era considerado um deus, né? Então ele tinha uma diferença muito grande com relação à população, né? Nós tínhamos aí essa questão religiosa que era muito forte. Tínhamos funcionários reais, sacerdotes, os escribas, os chefes militares, né? Mas nem todo mundo tinha a mesma condição de vida. Tá? No texto você vai observar que alguns pagavam impostos, outros não pagavam impostos, né? Sem contar que tinham aqueles que eram escravos, que não tinham direito nenhum, tá certo? E por isso a desigualdade social era enorme. O que é desigualdade, né? Alguns tinham direito aos cuidados, né? Alguns tinham direitos a uma boa alimentação, alguns tinham direitos e outros, e a parte da população não tinha direito nenhum, tá certo? Por isso que hoje nós temos essa questão da desigualdade social, porque por mais que nós tenhamos uma Constituição que diz que todo mundo tem direito à educação, mas nem todo mundo pode ir para a escola porque não tem dinheiro, não tem emprego, não tem salário, mora em lugares distantes, né? Por exemplo, os índios, né? Eles têm direito a tudo que nós temos direito, mas eles têm acesso, eles têm escolas bonitas, né? Como a gente tem escolas hoje bem estruturadas, escolas bem grandes, eles têm lá no meio da tribo deles, no meio da mata, não tem. Eles têm um hospital lá no meio da mata instalado, não tem, né? Tem transporte suficiente para levar esse povo para um hospital? Não tem. Então, ter uma lei que diz que todo mundo tem direitos iguais, mas mesmo assim há muitas dificuldades, então significa que a cidadania, a democracia, ela ainda precisa avançar, precisa mudar e precisa dos esforços de todos nós, tá bom? Por isso que nós estudamos isso, tá certo? Para a gente refletir sobre os problemas que a sociedade ela precisa, né, enfrentar e mudar, e somos todos nós que precisamos fazer isso, tá bom? Então façam a página 167, bem bonitinho aí, e assim nós estamos concluindo o livro, tá bom? Vocês vão fazer também as páginas
do Sistema Farias Brito Plus, tá bom? Que está lá na página 285, onde vocês vão fazer um breve simulado aí de questões sobre todos esses 4 capítulos do livro, ok? Qualquer dúvida, volte lá nos vídeos das outras aulas e responda tudo bem direitinho, tá bom? Até a próxima aula, onde a gente vai começar o livro 3. Fiquem com Deus. Tchau.